ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Senhor, por esse momento que temos mais uma vez para sermos alimentados, ó Pai, pela Tua Palavra, sermos supridos, ó Pai, e também, Senhor Deus, incentivados, ó Pai, confrontados, ó Pai. Que o Senhor esteja nos dando a Tua graça para viver nesse mundo, para testemunharmos, ó Pai, do Evangelho, com o nosso viver, com o nosso comportamento, também, Senhor, com a proclamação do Evangelho pela nossa boca, Pai. Nos dá coragem, oportunidades, Senhor Deus, para que a palavra de Deus seja pregada, Pai. E que o mundo possa ter sede, Senhor Deus, do Evangelho. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, vamos deixar para a próxima semana a continuação do livro de Paulo a Timóteo, e hoje gostaria de trazer, até pelo contexto também do que tem sido pregado, né? Na parte da manhã, do livro de Abacuque, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de Mateus capítulo 5, verso 13. Eu vou ler do verso 13 a 16, porque são duas parábolas que falam da mesma realidade, né? Mas eu vou me focalizar somente no verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, eu vou ler o verso, vou começar do verso 1, que apesar de expormos somente o verso 13, ele está diretamente relacionado ao que o Senhor Jesus fala nos versos anteriores. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Queridos, o que são as parábolas? Nós vamos perceber que as parábolas são narrativas curtas e, por vezes, comparações que são baseadas em fatos reais, com o fim de ensinar lições de sabedoria, de moral ou de religião. Ao ensinar o Senhor Jesus por meio de parábolas, aqui na frente, aqui. Ao ensinar o Senhor Jesus por meio de parábolas, ele descrevia aquilo que acontecia na vida real. Ele usava uma história tirada do cotidiano para, através de um fato aceito ou conhecido, ensinar uma nova lição. Simon Kistemaker divide as parábolas em 3 tipos. E gostaria de trazer aqui essa definição dele. Ele diz que existem as parábolas autênticas, as histórias em forma de parábolas e as parábolas caracterizadas como ilustrações.
As parábolas autênticas usam como ilustração um fato comum do dia a dia, isso a caracteriza dessa forma, e são facilmente compreendidas por aquelas pessoas que ouvem, pois todos já ouviram falar sobre uma semente germinar, o fermento levedando a massa, crianças brincando em uma praça. Nas histórias em forma de parábola, por outro lado, nós temos uma história contada que não se relaciona com uma verdade óbvia ou com um costume geralmente aceito, como são as parábolas autênticas. Em geral, se refere a um acontecimento em particular que teve lugar no passado, geralmente a experiência de uma pessoa, a experiência de um fazendeiro que semeou trigo e mais tarde seu inimigo semeou em seu campo, ou a história de um homem rico cujo administrador defraudou seus bens. E por último, nós temos as ilustrações, que são histórias ilustrativas, registradas em especial ali no Evangelho de Lucas, que são geralmente histórias que servem de modelo, como a parábola do bom samaritano, do rico insensato, do rico e do Lázaro. Mas nem sempre será fácil classificá-las nesse grupo, né? E essa classificação é mais didática. Por quê? Porque em determinadas parábolas nós vamos perceber que elas vão se enquadrar em mais grupos, né? As parábolas, em geral, são histórias e exemplos tirados do mundo em que o Senhor Jesus vivia e transmitem uma verdade espiritual através dessa comparação que é feita. Jesus usou largamente as parábolas para tornar a sua mensagem mais acessível, para ensinar as multidões, as pessoas que o seguiam, ensiná-los a palavra de Deus, para chamar, por meio dessas histórias comparativas, seus ouvintes ao arrependimento e à fé, e para desafiar os que criam a transformar suas palavras em ação, exortando os seus seguidores a permanecerem atentos a essa realidade. E é interessante que nesse contexto didático, né, em que o Senhor Jesus se encontra no ensino dessas parábolas, da palavra de Deus por meio de parábolas, a interpretação da parábola era sempre feita de forma particular no círculo dos discípulos do Senhor Jesus. Nós percebemos lá em Marcos capítulo 4, verso 11 e 12, ele diz assim: e lhe respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Apesar disso, o que nós estamos vendo aqui, as parábolas não são um tipo de enigma para iniciados, como muitos até pensavam. Nós devemos entender essas parábolas no contexto em que elas se encontram, num contexto mais amplo, no qual o escritor sagrado as coloca. Jesus, no ambiente em que ele vivia, ele encontra descrença, blasfêmia, oposição direta. Ele foi acusado de ser possuído pelo diabo. Ele foi acusado de ser aliado de Satanás, porque expelia demônios. Em contraste com tudo isso, Jesus apresenta essas parábolas para aqueles que acreditavam nele, para aqueles seus seguidores e também os seus oponentes, e para aqueles que aceitavam a revelação de Deus e que também rejeitavam essa revelação. Os que acreditavam ouviam as parábolas e recebiam essas parábolas com fé, com entendimento, mesmo que a compreensão, como muitas vezes aconteceu, vinha apenas gradualmente depois. Os incrédulos rejeitavam essas mesmas parábolas porque elas eram estranhas ao seu modo de vida, ao seu modo de pensar, e se recusavam a perceber e a entender a verdade por meio delas. Essa é uma introdução geral do propósito dessas parábolas e como o Senhor Jesus se utilizava delas, como isso gerava a expectativa que essas coisas geravam no seu ambiente. Mas por que, em especial, o Senhor profere essa parábola que acabamos de ler?
do verso 13. Por que razão o Senhor proferiu? A quem se destinava a parábola? E foi por isso que eu li os primeiros versos, do verso 1 a 5. Por quê? Porque nós devemos olhar o contexto desses versos para entender o porquê de proferir o Senhor Jesus essa parábola. Nos versos anteriores, nós estamos vendo o Senhor falando proferindo esse famoso discurso, né? O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E nele o Senhor Jesus traça o perfil dos cidadãos do reino dos céus, suas bem-aventuranças. E nesses versos, a relação deles com este mundo. No caso aqui, o verso 13, eles são sal e luz. Cristo recentemente havia chamado os seus discípulos e ele disse que eles seriam o quê? Pescadores de homens. E aqui ele os designa para serem sal da terra e luz do mundo. E o seu chamado era para que eles pudessem realmente ser aquilo que o Senhor Jesus esperava deles. E essas palavras seriam um incentivo para eles e um sustento durante os seus sofrimentos. E nós devemos nos lembrar que essa mensagem aqui, ela está sendo dirigida para apóstolos do Senhor Jesus e os discípulos de Cristo de uma forma geral. Embora esses homens fossem tratados com desprezo, ainda assim, eles seriam uma verdadeira bênção para o mundo. Da mesma forma que os profetas que vieram antes deles foram bênção para Israel ali no Velho Testamento, eles seriam bênçãos, eles seriam o sal da terra e a luz do mundo no seu tempo. Os apóstolos e discípulos do Senhor Jesus seriam o sal de toda a terra, porque eles deveriam ir ao mundo para pregar o evangelho da graça de Deus. Matthew Henry faz um comentário interessante sobre esses poucos discípulos enviados ao mundo como sal. Ele diz assim: era desanimador para eles o fato de serem tão poucos e tão fracos. O que eles poderiam fazer em uma província tão grande como toda a terra? Nada, se fossem trabalhar pelo poder das armas e por golpes de espadas. Mas começando a trabalhar tão silenciosamente como sal, um punhado desse sal propagaria o seu sabor por todos os lugares, percorreria grandes distâncias e trabalharia de forma imperceptível, invisível e irresistivelmente como o fermento. Se eles fossem como deveriam ser, eles seriam um bom sal. E aqui está o propósito dessa parábola. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O Senhor Jesus aqui, ele está comparando os seus discípulos como sal. Com sal, melhor dizendo. Através da história, o sal tem sido usado para preservar e dar gosto aos alimentos. É isso que nós conhecemos. A comparação aqui, ela pode ser dupla, pois o sal, ele tanto dá sabor, quanto ele conserva. E nós, como crentes em Cristo Jesus, fomos chamados para dar sabor a este mundo. Não é à toa que muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo que a vida não tem significado, que a vida não tem propósito. E isso é uma grande verdade. Não existe propósito e significado na vida fora do Evangelho. Não existe sentido para esse mundo, para essa vida, quando você tira o seu fundamento, quando você tira o Evangelho. Lembrem como ele foi criado e qual foi o propósito de Deus na criação. Quando nós tiramos a revelação, quando nós tiramos Deus da história, quando nós, supostamente, não entendemos o propósito de todas as coisas em Cristo e na criação por meio divino, ou seja, por meio de Deus, como ele sendo o centro de todas as coisas, a vida perde o seu significado. E nós, como sal, devemos trazer esse significado
ao mundo. A doutrina do Evangelho é como sal. Ela é viva, ela penetra e alcança o coração dos homens. Abra Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Lá em Atos capítulo 2, verso 37, depois da pregação de Pedro, as pessoas respondem a essa pregação da seguinte forma, e a narrativa de Atos mostra isso. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa doutrina purifica, ela dá sabor, ela conserva a salvo do apodrecimento do mundo. É isso que o Evangelho faz. Ele dá sentido a todas as coisas. Ele dá sentido às coisas mais simples da vida. A Escritura nos fala que esse Evangelho tem um sabor, tem um cheiro. E esse cheiro, esse sabor é classificado como o cheiro ou o sabor de Cristo. E qualquer outro conhecimento é insípido sem ele. Olha que 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz, o apóstolo Paulo, a Escritura fala desse sabor do conhecimento de Cristo. Ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando nós olhamos para esse mundo sem a perspectiva da palavra de Deus, sem a perspectiva de Cristo, sem esse conhecimento, sem essa fragrância, ela parece sem sentido, ela não tem sentido, ela não tem lógica, ela não tem graça, ela não tem significado. Agora, aqui, o Senhor Jesus chama os seus discípulos. Eles aprenderam essa doutrina do Evangelho e são usados agora para ensinar outros. Era como um sal. Se eles fossem como deveriam ser, eles seriam como seja um bom sal, útil e necessário. Os cristãos, os discípulos de Cristo devem eles mesmos estar temperados com esse sal, com o sal do Evangelho da graça de Deus. Seus pensamentos, seus gostos, suas palavras, suas ações devem ser temperadas com esse sal do Evangelho. Marcos, no mesmo contexto, lá no capítulo 9, verso 50, ele vai dizer assim: bom é o sal, mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Aí ele diz: tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Muitas vezes nós estamos escandalizando o mundo por causa da nossa conduta e nosso comportamento, que não tem sido temperado com o Evangelho. Se você olhar ali o contexto de Marcos, abra Marcos capítulo 9, verso 42 a 48. Você percebe aqui uma exortação a uma vida santa e de bom testemunho. E logo após ele diz isso: bom é o sal, mas se vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Olha o que diz o verso 43: se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares de maneta na vida do que tendo as 2 mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Verso 45: e se teu pé te faz tropeçar, corta-o, melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés sendo lançados no inferno. E o verso 46 diz assim: onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E o verso 47: se um dos teus olhos faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 seres lançados no inferno. É uma exortação a uma vida de santidade. Ao mesmo tempo em que eles salvam esse mundo, eles também, com as suas vidas, preservam o mundo da sua própria corrupção. Eles combatem a corrupção moral e espiritual que está no mundo.
E além de dar sabor, eles conservam. Eles não deixam, nós não deixamos esse mundo apodrecer. Kistemaker dá um exemplo disso. Ele diz assim: quando a miúde, não acontece que um crente se coloca de repente entre indivíduos profanos, e o humor indecoroso é refreado, com o qual alguém está prestes a divertir seus companheiros, ficando sem efeito o plano perverso. O sal age secretamente, ele combate a deteriorização. Embora não possamos vê-lo realizar tal tarefa, assim ele faz, assim também é a influência do crente nesse mundo. E por vezes nós vamos perceber que nós não vamos precisar falar muita coisa para que as pessoas percebam a influência santificadora da nossa vida em determinado lugar. Nesse sermão, o nosso Senhor Jesus está se dirigindo à multidão e aos seus discípulos, dizendo que eles são o sal da terra. E como o sal tem a característica de impedir a deteriorização, assim também os crentes em Cristo, por seus atos, palavras, eles pela sua vida, eles devem restringir a corrupção espiritual e moral que esse mundo apresenta. E nós vemos por essas bem-aventuranças o que caracteriza a vida daqueles que têm o sal do Evangelho, ou seja, os cristãos verdadeiros, os que temem ao Senhor, trazem consigo. Nem sempre nós vamos perceber que os cristãos são vistos, mas nós vamos ver que individual e coletivamente eles estão em toda a sociedade, eles permeiam a sociedade e constituem uma força refreadora em um mundo perverso e depravado. Somente com a sua presença. Você já viu algum plano mau ser parado por um determinado grupo, eles não avançarem mais, porque um crente estava ali no meio, porque eles disseram: fulano não vai concordar com isso não, então vamos deixar para lá. É mais ou menos isso. Mas não é só isso não. É o Senhor mesmo refreando a sua ira por causa dos crentes. Esse período que nós passamos aí de pseudemia ou falsa pandemia, ou falsa peste chinesa, e que a gente foi submetido de uma certa forma a um experimento social, seja esse de propósito ou não, mas eu orei muito pela igreja. E a minha oração era: Senhor, veja o que está acontecendo. Perseguição que se levanta contra o povo de Deus. E a gente tem visto isso dentro da nossa própria casa, com relação ao processo que muitos conhecem no Ministério Público. E o Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso país por causa da sua igreja. Não é por causa dos ímpios, é por causa de nós. Traz juízo, faça com que a verdade se estabeleça por causa do seu povo, que apesar de não merecer nada de bom que venha da tua mão, clama pela sua justiça, pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus de cultuar a Deus, de viver a nossa religião, de viver a nossa fé, que já é difícil num contexto de total liberdade, por causa do nosso pecado. E a minha oração era essa: Senhor, olha para a tua igreja, tem misericórdia de nós. O que nós vimos e que temos visto na justiça, na política e na sociedade como um todo. O que é interessante é porque o Senhor responde às nossas orações.
E apesar das circunstâncias, Ele está guardando o seu povo. Perceba na conversa entre Deus e Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, verso 32. Quando Deus diz que vai destruir Sodoma por causa do seu pecado. E Abraão tenta interceder pela cidade para que ela não seja destruída. E qual é a temática ali entre Abraão e o Senhor Deus? Qual é o impasse ali? O impasse ali era a comunidade cristã que existia naquele lugar. A cidade seria poupada se houvesse crentes ali, por amor daqueles crentes. Mas ela não foi poupada, por quê? Porque não tinha nem 10 pessoas. Olha o que diz o texto. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez, se porventura ali houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Nós, olhando esse texto, e em todo esse desenvolvimento que nós falamos aqui, nós podemos afirmar que a influência cristã ali era tão pequena que a cidade não tinha nenhum freio com relação ao pecado. Havia apenas um único homem justo ali, que era Ló. E Pedro fala isso na sua segunda epístola, nos versos 7 e 8, capítulo 2. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daquele dia. Aqueles homens diziam: você está nos atrapalhando, você veio para cá para decidir em tudo. Porque ele era um juiz ali na cidade. E eles diziam: você é um empecilho para nós. Mas na realidade, ele era um empecilho, sim, para que o Senhor não destruísse aquela cidade antes que ele saísse dali. E nós vemos a importância do testemunho e da vida cristã no meio desse mundo, salgando esse mundo, dando a esse mundo uma visão do que o Evangelho é e daquilo que ele faz. Mas perceba aqui nesse texto, a palavra de Deus: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal perde as suas qualidades, o que fazer para que ele volte ao salgar? E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que a parábola está nos dizendo que o sal poderia perder o sabor. E olhando para o contexto, no contexto em que o Senhor Jesus vivia, a sua geografia, nós vamos perceber que esse sal aqui, ele era obtido pela evaporação da água do Mar Morto. E apesar do cloreto de sódio ser um composto instável, ou seja, ele não produzia impureza, naquela região essa água era contaminada de várias substâncias além do sal. E em certas circunstâncias, esse sal que era extraído dessa região entrava em contato com algumas impurezas, e por causa desse contato, ele perdia o seu valor, tornando-se insípido. Eu poderia aqui já tirar uma lição para nós, da nossa vida prática, através dessa imagem. Todas as vezes que nós deixamos nos levar pelas impurezas desse mundo, nós perdemos o nosso sabor. Se os discípulos não fossem o que deveriam ser, eles seriam como o sal que perdeu seu valor. Eles não teriam mais utilidade alguma, e para isso, a consequência disso eles seriam jogados fora. E é interessante nós entendermos até o próprio texto, no que ele diz aqui, no seu contexto da época. O Talmud, ele mostra que o sal, que não era puro e útil para ser usado nos ritos sacrificiais, que eram oferecidos com o sacrifício, era lançado nos degraus e declives ao redor do templo, para impedir que o terreno se tornasse escorregadio
e assim ele era pisado pelos homens. E é interessante porque nós temos aí mais uma imagem interessante, bem relacionada com a nossa realidade. Porque quando nós perdemos essa qualidade, nós como crentes, nos tornamos vergonha para o mundo. É como se os homens pisassem sobre nós. E essa era uma imagem muito comum na vida daquelas pessoas, a ponto de entenderem o que Jesus estava dizendo. E nós podemos dizer que o mau testemunho da igreja serve para torná-la inoperante. O mau testemunho na nossa vida faz isso. E a implicação aqui é evidente. Assim como o sal que perde o seu sabor não pode ser restaurado, muito menos aqueles que foram treinados no conhecimento da verdade e se colocaram decididamente contra as exortações do Espírito Santo e se tornaram empedernidos e rebeldes em sua posição, não são renovados para arrependimento. É isso que a Escritura vai dizer. Lá em Mateus capítulo 12, verso 32, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo assim para os fariseus, para os religiosos daquela época. Ele diz assim: se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O escritor de Hebreus também fala dessa mesma realidade, lá no capítulo 6, verso de 4 a 6, quando ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. O Senhor Jesus está falando essas mesmas coisas aqui para nós, chamando a nossa atenção, que por mais que sejamos guardados por Deus, e nós como crentes jamais iremos cair nessa situação, é um perigo para nós. E se nós não nos guardarmos dessas impurezas desse mundo, nós nos tornaremos insípidos com relação à palavra de Deus. É interessante nós percebermos que eu às vezes estou dando aula e às vezes cito alguma coisa da Bíblia, faço alguma menção a um provérbio de Salomão e tal, e falo e muitos têm até influência lá do evangelho, lá geralmente são alunos, a maioria dos meus alunos são alunos de comunidade, e geralmente eles têm uma influência, não sei se é evangélica, né? A gente pode dizer assim. Eles nunca ouviram falar. Não, que isso? Que isso? Eu até me surpreendo, né? Por perceber que pessoas no contexto em que eu vivo nunca ouviram falar da palavra de Deus. Ou se ouviram uma coisa assim distante. Não conhecem Salomão, Davi, que são pessoas, são personagens da Escritura bastante conhecidos. Isso me espanta. Mas é interessante porque pessoas que jamais leram a Bíblia, elas podem ter contato com o Evangelho por meio da nossa conduta. Elas fazem uma leitura de nós e por meio dessa conduta, da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso testemunho, eles estão lendo as Sagradas Escrituras. E se a nossa conduta, se a nossa vida não corresponde a esse chamado, então as nossas palavras serão de pouquíssimo ou de nenhum valor. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Filipenses, ele diz assim, lá no capítulo 1, verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé
evangélica. A nossa vida é um livro. E o que as pessoas estão lendo a partir de nós? Será que elas estão lendo a nossa vida e vendo a palavra de Deus sendo revelada ali, sendo manifestada, sendo encarnada, como foi encarnada na pessoa de Cristo, está sendo encarnada em nós pelas nossas vidas? Olha o que Martin Henry tem a nos dizer. Ele diz assim: se não fossem como deveriam ser os cristãos, eles seriam como o sal que perdeu o seu sabor. Se vocês que devem temperar os outros não têm sabor, são vazios de vida espiritual, de tempero e de vigor. Se um cristão é assim, especialmente se um ministro é assim, a sua condição é muito triste, pois ele é irrecuperável. O sal é um remédio para a comida sem sabor, mas não existe remédio para um sal insípido. O cristianismo, o evangelho, dá um gosto especial ao homem. Se o homem que o absorveu continua vivendo do mesmo modo, sem graça e insípido, nenhuma outra doutrina, nenhum outro meio poderá ser aplicado para lhe dar sabor. Se o evangelho não puder fazê-lo, nada fará isso. Somente o evangelho da graça de Deus. É Ele que vai transformar as nossas vidas e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Interessante porque nós podemos tirar muitas coisas daqui. E uma delas é a oração. Oração, nós vimos isso na semana passada, quando o Senhor, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, pede para que nós oremos em favor das autoridades, para que as autoridades possam proporcionar vida boa e tranquila para nós, para que possamos viver o Evangelho. Mas para quem a gente vai pedir isso? Para as autoridades? Para Deus. Para quem que nós devemos orar? Pedindo para que o Evangelho entre e faça morada no coração dos homens. Para Deus. Nós devemos orar por isso. Para que abra o coração do meu marido, da minha esposa, do meu filho, das pessoas que estão ao nosso redor. E que essas pessoas possam sentir o gosto do Evangelho. E nesse processo, que eu não seja um impedimento, mas que eu seja um instrumento. Eu gosto de me lembrar da minha vida familiar com os meus filhos. Nosso dia a dia. E por quê? Porque não era um dia a dia perfeito. E eu sempre dizia para os meus filhos: vocês vão me conhecer mais pelos meus erros do que pelos meus acertos. E eu dizia isso por quê? Porque quando nós erramos, porque nós vamos errar. E aí eu estou falando do relacionamento familiar, com os nossos filhos, com as nossas esposas, quando nós errarmos. Se nós temos o Espírito de Deus em nós vamos reparar o nosso erro. Nós vamos buscar o perdão, a reconciliação. Nós vamos dizer que nós erramos. Nós vamos orar com eles. E assim, por meio das nossas falhas, olha que engraçado, nós vamos mostrar o Espírito Santo nas nossas vidas. Não porque permanecemos no erro, mas porque pela graça de Deus nos arrependemos e buscamos reconciliação com Deus e com os homens. O texto diz assim: para nada mais presta, ele é infrutífero, consequentemente não serve para nada.
Assim, da mesma forma, a vida cristã sem autenticidade dificilmente tem uso digno para os discípulos de Jesus ou para o mundo. Matthew Henry diz que um homem mau é o pior das criaturas, um cristão mau é o pior dos homens, e um ministro mau é o pior dos cristãos. E nós vamos perceber que o mundanismo e a secularização são igualmente condenados aqui. O que seria então ser mundano? É ter a mente do mundo, é flertar com as ideologias anticristãs que vemos por aí. Eu estava até conversando com um irmão ali, hoje é o socialismo, o comunismo, mas há 10 séculos atrás era outro ismo, e sempre vai surgir um e outro que vai tentar suplantar, combater e destruir o Evangelho. A nossa responsabilidade é não se deixar levar por isso, não deixar a nossa mente ser moldada por isso, não é flertar com as coisas desse mundo, mas é nos voltar para a palavra de Deus e pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para viver isso, no contexto em que nós vivemos. E é na Escritura que nós devemos aprender o que diz a respeito da família, do casamento, da igreja, do culto a Deus, das amizades no mundo, do sexo, da estética, da criação de filhos, da política, da riqueza, do trabalho. E isso sem falar da revelação da pessoa de Cristo, da justificação pelos méritos dele, da nossa salvação e da condição humana, da ira de Deus e da sua salvação em Cristo Jesus. É lá que nós temos que buscar isso. E são essas coisas que movem o mundo. Não se enganem, uma nação ateia, um mundo ateu, ele é conduzido pelo Evangelho, pela oposição ao Evangelho. Não há como existir ausência de Deus, nem do Evangelho, no mundo que o Senhor criou. Esse mundo é permeado por isso, não tem jeito. Nós não vamos conseguir viver nesse mundo distantes desse Evangelho. Ou ele será uma espada na nossa cabeça, ou ele vai ser uma bênção, total libertação nas nossas vidas. Matthew Henry termina o seu comentário a respeito desse verso, falando daqueles que se tornam insípidos em sua vida cristã, com as seguintes palavras. Ele diz assim: ele está condenado à ruína e à rejeição. Ele será expulso da igreja, da comunhão da fé, para os quais ele representa um peso e uma mancha. E ele será pisado pelos homens. Que Deus seja glorificado através da vergonha e da rejeição daqueles por quem ele foi rejeitado, e que não se fizeram adequados para nada, exceto para serem pisados. Eu gostaria de concluir, queridos, chamando a atenção dos irmãos para cada bem-aventurança. E perceba que é dessa forma que Deus nos chama para salgar o mundo. Se não estamos sendo humildes de espírito, reconhecendo que não somos nada diante de Deus, que somos necessitados da sua graça e misericórdia, e que não temos nada a oferecer, mas apenas a receber dele. Somos aqueles que choram pelos seus pecados e pelos pecados de outros, que ao perceber a nossa miséria, suplicamos pela graça daquele que é tudo em todos. Se somos mansos, ou seja, pessoas que não se ressentem, que não guardam rancor, se somos submissos a qualquer provação, se temos a disposição de sofrer dano ao invés de causá-lo, se temos fome e sede de justiça, queremos nos conformar à lei de Deus, temos a fome e o desejo de Deus e da sua lei em nós, se ansiamos por essa lei e queremos nos conformar a ela, e se esse é o nosso anseio e anelo, se somos misericordiosos, demonstrando um espírito perdoador para com os que pecam contra nós, sendo bondosos,
fruto de uma experiência pessoal com a misericórdia de Deus, se somos limpos de coração, homens sinceros e honestos, que com toda sinceridade são guiados pelo conselho de Deus, purificando suas almas na obediência à verdade, fomos purificados e lavados pelo sangue de Cristo, somos santos por causa dos méritos dele, vivendo sempre para agradar a Deus. Se somos pacificadores, se temos recebido a reconciliação com Deus por meio de Cristo, agora procuramos por meio de sua mensagem na cruz comunicar esses dons aos outros, se aspiramos a viver em paz com todos os homens, proclamando o evangelho da paz, modelando as nossas vidas em harmonia com o príncipe da paz, se quando depender de nós temos paz com todos os homens, se somos perseguidos por causa da nossa conduta de fé, por causa do amor ao evangelho e a Cristo, se somos injuriados por causa da nossa firmeza e desejo de amar ao Senhor e viver vida santa, se assim for, estamos sendo sal nessa terra e devemos nos regozijar, porque a palavra de Deus diz que é grande o nosso galardão no céu. Porque tudo que foi apresentado como marca desse discipulado, nesses versos anteriores, representa esse sal que deve dar sabor e conservar esse mundo por causa da graça de Deus em nós. E que é somente a graça dele em nós que vai nos fazer brilhar dessa forma. As bem-aventuranças, elas não podem ser conquistadas ou adquiridas por nossos esforços. Elas foram nos dadas na cruz. E por isso, nós somos chamados de sal. E somos chamados, vocacionados para salgar esse mundo. Você percebe a sua responsabilidade? Você percebe como essa responsabilidade ela faz parte da nossa natureza? Que o só respirar nosso, que o nosso viver vai produzir essas coisas. Quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus e conhecendo essa vontade na sua palavra. Já percebeu como isso vai ser uma coisa natural, espontânea na nossa vida? Porque nós fomos chamados para isso. Fomos recriados para isso, como diz Paulo. Feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Em Coríntios ele diz isso também com outras palavras. Que nós somos nova criatura. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu sei que a palavra de Deus, ela nos estimula. E depois de, às vezes, uma pregação, uma exposição como essa, nós nos sentimos estimulados. E é esse o propósito. Mas há uma grande diferença aqui. Esse estímulo pode vir de mim, mas esse estímulo pode vir do Espírito Santo. E quando esse Espírito vem, esse estímulo vem, por meio do Espírito, ele é poderoso. Ele transforma. Não são meras palavras, às vezes bonitas, nem tanto da minha parte. Tirando a Escritura, é lógico, quando nós falamos da Escritura, a riqueza e a beleza são naturais. Mas não são as palavras do pastor. É a palavra do pastor das nossas almas. É essa palavra que deve entrar no nosso coração, por meio do Espírito, e nos dar força, nos dar vigor, para que possamos sair daqui corajosamente e viver isso, clamando a Deus, para que possamos viver isso em nossas vidas. Porque, como a Escritura diz, nós somos o sal da terra.
Nós vamos salgar esse mundo. E essa é a nossa missão. Ser uma luz, um ponto focal, um porto, onde o Evangelho, onde a palavra de Deus, onde o poder de Deus vai se manifestar na vida dos nossos irmãos. Vamos orar.